Vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou os meus pecados. Ressuscitado, ele me justificou. Ó, eu amo, e um dia eu verei como ele é. Shalom a todos, Deus vos abençoe. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para denegrir ninguém, nem para falar mal de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade, levar as pessoas de volta à fé original dos nossos pais, os apóstolos. Levar de volta a palavra original. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Assim era a crença dos apóstolos. Assim o apóstolo Paulo falou. Mas a gente sabe que quando a gente prega a verdade, isto irá de encontro às denominações. Porque quando você prega a verdade e ali está um local onde se está pregando mentiras, há um choque. E aí as pessoas vêm e pensam que que nós estamos falando contra elas. Não. Nós falamos a palavra, pregamos a verdade. E aí os sistemas organizados, eles ficam feridos por causa disto. Por causa da palavra. Observe, nós não somos contra as pessoas. Eu quero que você me entenda isto. Eu quero dizer isto para você de coração para coração. Nós não somos contra as pessoas. Nós não atingimos pessoas. Nós pregamos a palavra e isto irá ferir o sistema. O sistema te aprisionou nos seus dogmas, credos e doutrinas falsas. Então, para isto, eu quero, já que nós estamos falando de sistemas, né? E aí nós temos, nesta semana nós temos já um ensinamento dogmático da Igreja Romana, que é a Páscoa. Você vê que eles trocaram a Páscoa, um cordeiro por um coelho. Totalmente contrário às Escrituras. O símbolo da Páscoa é um cordeiro. E quem é este cordeiro que foi morto por nós? E ele hoje é a nossa Páscoa, como diz em Coríntios capítulo 5. Cristo, o nosso cordeiro pascal que foi imolado. Ele é a nossa Páscoa. Então veja só. O sistema pega e traz um dogma. E coloca aquilo para as pessoas. E diga uma mentira 100 vezes que ela se torna como uma verdade. Ou seja, ela não será uma verdade, mas para o povo ela se tornará uma verdade, porque ela foi repetida várias vezes. Entenda, eu não estou dizendo que você é isto, mas o cavalo e a mula, ele aprende pela repetição. Desta forma, você pega um cavalo, você vai treinar ele para as vaquejadas, você sabe que ele sabe. Ele vai correndo e ele sabe o momento certo de abrir, de ter aquela abertura para puxar o boi. Porque ele já sabe mais ou menos uma base de tanto ele repetir aquilo. Observe. Mas não seja como cavalo e mula. Porque as pessoas repetiram para você uma mentira várias vezes, você vai acreditar naquela mentira. Não faça isto. Pesquise. Olhe. Por isso que diz as pessoas... Já vi médicos que não são comprometidos com a indústria farmacêutica dizer assim, que 99% da população elas não pensam. Só tem 1% que pensa, que vai buscar, que vai analisar. Então aí você tem um monte de doentes por causa da alimentação. Por quê? Porque eles não vão buscar, não vão analisar para saber se aquilo faz bem ou mal. O médico diz e eles vão, o médico comprometido com a indústria farmacêutica diz
e eles vão comer aquilo. Eles vão fazer aquilo que o médico diz. Mas nós temos aí na internet informações vastas para a gente saber as coisas. Mas vamos aqui. Não quero adentrar nisso porque é outro ponto. Mas vamos lá. Dogmas católicos. Fizeram da Páscoa uma época de comércio. Quando essa festa aí é a festa da libertação. Nós vamos explicar isso aqui detalhado. Fizeram disto um comércio com ovos e coelho. Coelho não bota ovos. E o coelho é um animal imundo, ele não cumpre os dois requisitos. Ele é ruminante, mas não tem o casco partido. O animal puro é aquele que tem o casco fendido e é ruminante. Por exemplo, a vaca, a ovelha, são animais puros. Porém, o coelho, ele é ruminante, mas ele não tem o casco fendido. Mas eu vou explicar isto em outro vídeo, sobre os animais limpos, os animais kosher e os animais que não são kosher. Os animais limpos que não são limpos, que Deus falou em Levítico. Mas veja só. Então criaram-se um dogma. E a Páscoa nada tem a ver com o verdadeiro significado de quem é a nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa hoje? Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Ele é a minha Páscoa. Mas vamos aqui. A primeira Páscoa foi instituída por Deus em Êxodo capítulo 12. Eu quero detalhar este capítulo com vocês para que nós possamos aprender aqui claramente. Antes dos filhos de Israel sair do Egito, haveria a 10ª praga, que seria a praga da morte dos primogênitos. Então Deus pediu a Israel que cumprisse os requisitos que ele ordenou a Moisés. Cumpra estes requisitos que a morte não chegará na vossa tenda. Se você cumprir os requisitos da palavra, a morte não chega à sua tenda, à sua casa. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Que mês é este? O mês de abril. Israel tinha o primeiro mês como mês de abril. Hoje, o primeiro mês para eles é o mês de outubro. É quando eles celebram o ano novo com o toque do shofar, com o toque da trombeta. Mas quando Deus instituiu aqui, o primeiro mês como o mês de abril, este vos será o primeiro de todos os meses. Será o primeiro mês do ano para vós. E será o principal de todos os meses. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomarás cada homem para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número das almas. Cada homem conforme o seu comer fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. Então veja, Moisés e Arão, diga a cada família que pegue um cordeiro, macho de 1 ano, no 10º dia, e vocês vão guardar esse cordeiro até o 14º dia. Vocês vão guardar. Quando for no 14º dia, agora veja só, os requisitos do cordeiro era só abrir aqui, deixa eu voltar aqui para você entender. Os requisitos é o que o cordeiro tinha que ser sem defeito, um macho de 1 ano. Então, ele tinha que ser sem defeito, macho. Não podia ser fêmea. Preste atenção. Fêmeas não podem estar no altar. A gente já falou várias vezes sobre isso, mulheres pregadoras, mas eu não vou adentrar. Eu quero que você concentre aqui sobre a Páscoa. E guardareis até o 14º dia do mês, e toda a Assembleia da Congregação de Israel matará
à tarde. Então, olha, Moisés, diga ao povo, pegue as famílias, cada uma pegue um cordeiro no 10º dia. No 10º dia de abril, no dia 10 de abril. E guarde até o 14º dia à tarde. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. O entardecer em Israel já era o 15º dia. Eles iam matar o cordeiro no 14º dia à tarde. E aí o que ocorre? Já era o 15º dia. O 15º dia em Israel é a festa dos pães asmo. Começa a festa dos pães asmo. Então, por exemplo, eu estou aqui agora quase 5 horas da tarde. Veja, às 6 horas da tarde, lá em Israel, já era o 15º dia. Então, eles iam matar esse cordeiro no entardecer. E à noite iria ter o jantar. Já no 15º dia, à noite lá já é o outro dia. Porque aqui nós temos, hoje, à noite, é o dia 13. Eu estou gravando isso aqui no dia 13. Veja, dia 13 de abril. Observe, parece coincidência. Dia 13 de abril eu estou gravando isso aqui. Mas quando for à noite, para nós, ainda é dia 13. Mas em Israel já é o dia 14, por exemplo. Então, eles matavam o cordeiro no entardecer do 14º dia. E à noite já era o 15º. Eles iam comer este cordeiro à noite. Era o jantar. Então, e no 15º dia, no dia 15 de abril até o dia 22, era a festa dos pães asmos. Veja que essas festas estão interligadas. A Páscoa com pães asmos e as primícias. As primícias também estão dentro das festas dos pães asmos. Então, eles iriam pegar este cordeiro, matar ele para o jantar à noite. E aqui diz, ó, eles iriam pegar o sangue deste cordeiro, passar sobre os umbrais das suas portas, porque o sangue serviria de sinal. Eles iriam comer a carne deste cordeiro com pães asmos e ervas amargas. A partir do 15º dia já era a festa dos pães asmos. Do 15º até o 22º dia, até o dia 22, de 15 a 22. 7 dias sem ter fermento em Israel. Então eles iriam comer a carne do cordeiro. Esta carne tinha que ser... Aqui diz, ó, e tomarás o sangue, colocarás nas ombreiras e navegas das portas das casas em que comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo. E pão sem fermento e com ervas amargas o comerão. Não comerão dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo. A sua cabeça, os pés e as suas entranhas. Veja, olha. Vocês vão aplicar o sangue, porque o sangue servirá de sinal, porque a palavra Páscoa quer dizer o quê? Passagem. O anjo da morte viria naquela noite e iria matar os primogênitos dos egípcios. Mas quando o anjo da morte vinha, que via o sangue nos umbrais das portas de Israel, ele passava por cima e ia embora. Então, isto é o que quer dizer a palavra Páscoa, passagem. Passagem da morte para a vida. Passagem do cativeiro da escravidão para a libertação. Passagem do Egito para a terra prometida. E para nós é sair do mundo para entrar na palavra. É a passagem. Então, o anjo da morte chegava, via o sangue sobre os umbrais, então ele via que os requisitos de Deus tinham sido cumpridos. E quando os requisitos de Deus são cumpridos, a morte não entra. Se você cumpre os requisitos de Deus, vive a palavra completa, a morte não entra na sua alma. Você é tão eterno quanto Deus é eterno. Então eles pegavam aquele cordeiro, assava no fogo, tinha que ser assado, não podia ser cozido e nem cru. Não, é porque o fogo prepara a carne
da forma ideal, e este fogo tipifica o Espírito Santo, que prepara a palavra, o Cordeiro para nós se alimentarmos dele. Veja, isso aqui é só uma tipologia que eu estou dando para você. E diz, com pão sem fermento, pão asmo e ervas amargas. Então eles tinham que tirar, durante esses 7 dias, não podia haver fermento em Israel. Não. Veja só, e ervas amargas para que eles se lembrassem que um dia eles amargaram a escravidão no Egito. E isto ficaria como um memorial. A partir dali, Israel ganharia uma identidade de quem eles são. Então isso ficaria como memorial para ser lembrado por todas as gerações. Quando perguntasse, as gerações que viessem perguntassem para os seus pais, eles diriam, olha, foi assim que Elohim, foi assim que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, fez conosco. Sabe? Ele nos tirou da escravidão do Egito e mandou a gente celebrar isto como estatuto perpétuo, festas solenes. Todo ano nós praticamos a Páscoa com... Eles praticavam a Páscoa com cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Então veja só, era dessa forma. Tinha que ser. Então veja, eu quero mostrar para vocês isso aqui para trazer para nós hoje quem é a nossa Páscoa. E não deixarei nada que restar até amanhã seguinte. O que restar disto até amanhã seguinte, queime no fogo. E assim comerei com vossos lombos cingidos, vossa sandália nos pés e vosso cajado na mão, e comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Então veja só. Olha só. Então aí estava. É Páscoa do Senhor. Páscoa é passagem, libertação, saída do Egito para a terra prometida, para a caminhada rumo à terra prometida. Isto é maravilhoso. Vamos lá. Naquela Páscoa tinha o cordeiro, o sangue nos umbrais das portas, os pães asmos e as ervas amargas. A nossa Páscoa hoje, que nós não celebramos como memorial solene, ou seja, como datas rotineiras, no mês de abril, no mês de maio, não, no mês de junho, não. Veja, a nossa Páscoa hoje é Cristo. Ele é o nosso memorial que devemos sempre lembrar do Calvário. O Calvário é o maior memorial que existe, que não foi apagado. Só celebra Páscoa as pessoas que foram escravas. Tanto lá em Israel eles lembram da escravidão, daquela Páscoa. Eles passavam isso para os seus filhos. Era a Páscoa, a libertação. Só celebra Páscoa aqueles que foram escravos. Nós que fomos escravos do pecado e das paixões do mundo, celebramos a nossa Páscoa como? Lembrando do Calvário. Ali estava o nosso Cordeiro sendo morto, derramando o seu sangue para nos dar a redenção, para trazer a libertação, para trazer a redenção através do sangue. Olha como isso é maravilhoso. A nossa Páscoa é Cristo. 1 Coríntios
Marco 7 diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então, observe só comigo. Na ceia, quando Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, ele disse: esta é a última Páscoa que eu como convosco. Então ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu. Pegou o cálice, o abençoou e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos. Então, como eu disse para vocês, a Páscoa para os judeus aqui em Êxodo 12 tinha o sangue, o cordeiro, o pão asmo e as ervas amargas. A Páscoa para nós também tem que ter todos estes 4. O cordeiro estava ali, que é Cristo. Ele é o cordeiro pascal que foi imolado. Quando ele pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que será partido por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o meu cálice, o meu sangue que será vertido por vós. Fazei isto em memória de mim. Como Israel tinha o sangue nos umbrais das portas, hoje eu tenho que ter este sangue em minha vida. Mas o sangue hoje não é propriamente a química, mas a vida que está no sangue. Qual era a vida que estava em Cristo? O Espírito Santo. Pronto. O Espírito Santo é o sangue que me purifica de todo pecado. Aí disse: o sangue vos será por sinal sobre a casa em que estiverdes. E quando eu vi o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Farei dele uma festa por ordenança perpétua. Ou seja, vamos lá. Onde o sangue está, a morte não entra, a praga não chega. A praga queria matar os primogênitos. Onde o Espírito Santo está, que não é, o sangue não é propriamente o líquido vermelho foi vertido lá no Calvário. Eu tenho que trazer o memorial desse sangue derramado lá no Calvário, mas esse sangue foi aplicado em mim. De que maneira? A vida que estava em Cristo pousou sobre mim. Então a morte não pode chegar na minha alma. O Cordeiro, Cristo. O sangue, o Espírito Santo. O pão asmo que nós celebramos na ceia, simbolizando o corpo de Cristo que foi rasgado no Calvário, que foi partido por nós. E as ervas amargas? As ervas amargas é a lembrança de quem eu era, como eu era escravo dos pecados e das paixões, do pecado e das paixões deste mundo pecaminoso, e Cristo lá no Calvário me libertou quando eu aceitei o que Ele fez por mim. Então isto é a lembrança, tem que ser um memorial, o Calvário tem que ser um memorial aqui e aqui no seu coração. Memorial perpétuo. Olha só, diz assim, ó. Olha como diz aqui a Bíblia: e este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Farei dele uma festa por ordenança perpétua. Tem que se ter a lembrança do maior memorial que nos tirou do Egito, da escravidão, do pecado, das paixões deste mundo. O Egito simboliza o mundo. Que memorial é este? O Calvário tem que estar aqui. A lembrança que Ele me substituiu, que Ele tomou o meu lugar e o seu. Isto é a lembrança, é memorial. E você vai lembrar também que o pão asmo simboliza Cristo, que Ele é a nossa Páscoa, que remove o velho fermento das nossas vidas e nos faz uma nova massa, nos faz uma nova criatura. Tem que ter pão asmo, tem que ter uma nova massa.
Tem que ser uma nova criatura para poder celebrar esta festa. Não com datas rotineiras de dia, mas aqui e aqui no seu coração todo o tempo. Sabe que quando a gente se reúne na ceia, todos juntos, é para trazer esse memorial, a lembrança dessa Páscoa. A lembrança daquele dia que ele disse, fazer isto em memória de mim. Eu não mais beberei do sumo da vide até que coma convosco, até que tome convosco no reino do meu Pai. Tenho que trazer a lembrança do que ele fez por mim. Para que um dia eu esteja lá com ele, celebrando este memorial de novo, agora na eternidade. Na eternidade. Aí, veja só que, quando eu li aqui, ele disse, isto vos será, farei deles uma festa por ordenança eterna. Aqui, algumas passagens diz perpétua, ou alguma tradução diz perpétua, outras diz eterna. Veja só. Essa lembrança eterna, sabe o que é? É assim, ó, que eu estou aqui, celebrando esta ceia, lembrando do Calvário, lembrando da Páscoa, lembrando de como ele foi dilacerado no Calvário por mim, derramou seu sangue por mim, até que um dia, quando ele tomou aqueles cálices, eu não tomarei mais do fruto da vide até que tome convosco no reino do meu Pai. Então um dia eu vou tomar com ele na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Então isso tem que ser memorial. Memorial. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. É uma pena que meu tempo está acabando, mas eu quero deixar aqui com você o sangue que paga a dívida e que nos limpa. Porque isso aí ficaria como memorial, para lembrar de que Israel foi resgatado pelo braço forte do Senhor, que tirou eles com mão forte, mão poderosa, da escravidão do cativeiro do Egito. Eu tenho que me lembrar que foi o Calvário que me resgatou da escravidão do pecado. Que mão forte, que mão poderosa, que maravilhoso Cristo, que suportou a agonia da cruz, por amor a mim e a você. Você não quer celebrar isto como estatuto perpétuo? Aceite o que ele fez por ti. Recebe esta Páscoa, recebe Cristo e isto ficará aqui e no teu coração, a lembrança do que ele fez por você, e você será grato pelo resto da vida. Eu não tenho mais tempo para continuar, é uma pena, mas nós vamos continuar falando sobre isto. Então, eu quero só destacar cristãos denominacionais. Cristo celebrou a ceia no dia da festa dos pães asmos. Não façam isto. A ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Não faça isto. No dia da festa dos pães asmo, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. Não podia haver fermento em Israel por 7 dias. Em nenhuma casa de Israel havia fermento. Será que você não abre o seu entendimento? Seja humilde, dobre seu joelho e peça a Deus para revelar a você a palavra. Nós já temos falado sobre isso aqui. Que Deus te abençoe e te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nosso WhatsApp para contato é 986286747. Faça a sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição. Nós não somos a voz da igreja, nós somos a voz da Bíblia, da palavra revelada. Que Deus vos abençoe. Shalom.